Essa é a bela história de Jonas. Com ela aprendemos muitas lições. Jonas foi um profeta conhecido pela sua relutância em obedecer a Deus. A sua história é principalmente conhecida pela sua experiência de ter sido engolido por um grande peixe. A história de Jonas é mencionada no livro de mesmo nome, no Antigo Testamento, na Bíblia. Em toda a narrativa aprendemos preciosas lições acerca de obediência, milagre, livramento e salvação. Mas talvez, o maior de todos os ensinamentos que tiramos seja o alcance universal do amor de Deus. Segundo a história, Deus enviou Jonas à cidade de Nínive para fazer um anúncio. A mensagem era de advertência contra aquele povo, devido à sua maldade e pecado. Deus queria que eles se arrependessem, senão, toda a cidade seria castigada e destruída. O objetivo era que eles abandonassem o seu mau caminho. Mas Jonas recusava essa possibilidade. E por isso desobedeceu, tentando fugir de sua missão. Jonas embarcou rumo a Tarsis, uma cidade que ficava no sentido oposto de Nínive. Porém, uma grande tempestade fez com que sua tentativa de fuga fosse interrompida em alto mar. Jonas foi lançado nas águas pelos marinheiros do barco em que viajava. Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas e este ficou ali durante 3 dias e 3 noites. Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra, e assim aconteceu. Depois disso, o Senhor mandou-o a Nínive novamente, e agora Jonas obedeceu. Jonas pregou, um pouco contrariado, mas o povo da cidade se arrependeu de seus pecados. Como a maldade daquela cidade fora tão grande, Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas Deus mostrou compaixão. Jonas e o grande peixe, engolido por uma baleia. Nos contos de histórias infantis é comum ouvir que Jonas foi engolido por uma baleia, fazendo lembrar a história do Pinóquio, mas a Bíblia não diz isso. Jonas, depois de tentar fugir da missão que Deus lhe deu, foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Mas vejamos por que isso aconteceu. Jonas era um profeta conhecido em Israel. Ele era de um lugar na Galileia chamado Gate-Éfer e profetizou sobre as vitórias militares do rei Jeroboão II, 2 Reis 14h25. Um dia Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive, a capital da Síria. Deus havia visto a maldade de Nínive e estava a ponto de destruir a cidade. Jonas deveria avisar o povo sobre a destruição vindoura. A Assíria era um império inimigo, que ameaçava o país de Israel. Seu povo era violento e cruel e não adorava a Deus. Jonas não quis ir para Nínive. Ele queria que a cidade fosse destruída. Por isso, ele embarcou em um navio que ia para Tarsis, na direção contrária a Nínive. Jonas 1h03. No mar, Deus enviou uma grande tempestade, que ameaçava afundar o barco. Enquanto os marinheiros faziam tudo para se salvar e oravam a seus deuses, Jonas dormia no porão. O capitão acordou Jonas e todos lançaram sortes para descobrir de quem era a culpa da tempestade. As sortes caíram sobre Jonas e ele explicou que estava fugindo de Deus. Jonas 1:9-10. A tempestade não se acalmava, por isso os marinheiros fizeram o que Jonas sugeriu e o atiraram ao mar. Logo o mar se aquietou e os marinheiros adoraram a Deus. Jonas 1:14-16. Jonas se afundou, mas Deus mandou um grande peixe que o engoliu. Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus com arrependimento e fé. Quando o peixe vomitou Jonas na praia, ele obedeceu a Deus e foi para Nínive. Jonas em Nínive. Durante um dia Jonas percorreu Nínive e proclamou que dentro de 40 dias a cidade seria destruída.
O povo creu em Deus e se arrependeu. Jonas 3, 5, 6. O rei proclamou um jejum, e todos abandonaram seus maus caminhos, se vestindo de luto e clamando a Deus por perdão. Deus viu isso e decidiu não destruir Nínive. Quando Jonas viu que Deus tinha poupado Nínive, ele ficou muito aborrecido. Jonas se queixou a Deus por não castigar o povo de Nínive e pediu para morrer. Jonas 4, 2, 4. Jonas saiu da cidade e ficou sentado para ver o que iria acontecer. Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, que ficou muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus matou a planta e Jonas ficou com muito calor aborrecido. Jonas pediu novamente para morrer. Então Deus mostrou a Jonas que ele estava sentindo pena de uma planta, mas não das 120.000 pessoas de Nínive. Jonas 4, 10, 11. Deus terminou com uma pergunta: será que ele não deveria ter pena de todas as pessoas dessa cidade? A mensagem de Jonas. A mensagem central do livro é a grande misericórdia de Deus sobre todos os povos. Independentemente da sua origem, sejam judeus ou gentios, todos são alvos da sua graça e podem alcançar perdão se arrependerem e mudarem de conduta. A mensagem de Jonas para aquela cidade foi curtíssima. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas 3 horas e 4 minutos. Sem rodeios, ele alertou sobre a destruição que viria da parte de Deus. As pessoas se arrependeram apesar das poucas palavras do profeta e da sua falta de compaixão.